é pela Brenda, é pela Gabi, é pela Ana, é pela Esther, é pelo João, é pela Maria, né? E aí vai indo, e vai indo. Eu fico imaginando o amor de Deus e o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. E quando a gente vê um trabalho desse, onde não é eles apenas, é direção de Deus para a vida dos líderes, para nós. A gente já fica esperando a primeira semana de janeiro, né? A gente já sabe que nós vamos ser edificados, mas não para na primeira semana de janeiro. Isso ele é contínuo, não é verdade? Nós temos esse crescimento assim, contínuo durante o nosso ano. E aí nós vamos aprendendo que o corpo ele é para o Senhor. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. E se ele é templo do Espírito Santo de Deus, nós precisamos conservar em santificação. Mas até quando? Até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus. E aí nós vemos, né, que se não estiver habitando o Senhor nas nossas vidas, quem habita? Não tem meio termo, né? Ai, olha, o meu braço adora o Senhor, o meu braço direito adora o Senhor, mas o meu braço esquerdo, não adora o Senhor. A minha perna direita adora o Senhor, mas minha perna esquerda, não tem como a gente dividir isso, porque o corpo é para o Senhor. E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito da origem da raça humana, da criação. E o nosso texto base vai ser Gênesis 1, 27, mas eu gostaria de ler aqui ainda, que diz assim: todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, de maneira especial, os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo absoluto. E aí nós vemos então em Gênesis 2, Gênesis 2, 7 diz assim: então o Senhor formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em Gênesis 1, 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então nós somos habitação do Senhor, então nós precisamos cuidar, né, do templo do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é para a glória dele, é para o Senhor, não é para as nossas vidas, mas é para a glória dele. E nós vemos o que hoje? Uma visão materialista, né, do corpo, que despreza essa perspectiva bíblica, que eleva o quê? O corpo, e não o propósito da vontade de Deus. Não é o que nós temos visto hoje? Ah, eu vou lá para a academia, eu vou ficar o dia todo para a academia. Não estou dizendo que não é para você cuidar da sua saúde. De forma alguma, jamais falarei isso. Eu faço parte da área da saúde, não seria nem, né? Mas nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Há tempo para todas as coisas. Então a gente precisa sim cuidar da saúde, mas não é só o nosso corpo. Então nós vemos lá, na criação dos sexos, que Deus criou o ser humano e fê-los, em Gênesis 2,7 diz, fê-los, macho e fêmea. Eu falei 2, né? 2,27, é 1,27, tá? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então nós vemos hoje o que foi falado, né, ontem a respeito da desconstrução bíblica, da masculinidade, da feminilidade. Então hoje está essa desconstrução que o diabo tem tentado a cada dia mais colocar na mente, não só na mente de adolescentes e jovens, mas na mente das crianças também, não é verdade? E nós vemos isso, e quando quando nós saímos desse binômio macho e fêmea, nós saímos da Bíblia, nós saímos da palavra de Deus. Ontem foi falado muito a respeito disso, né, que o homem e a mulher há um encaixe, não tem como, não tem como. Deus ele é perfeito e ele faz tudo
perfeito. E quando há essa compatibilidade física, isso é antinatural. Isso é antinatural, não tem como. Eu vou colocar um desenho aqui e eu gostaria... inclusive tem no nosso banheiro aqui. Se você ver essa imagem aqui, da minha direita, quem se levanta para ir no banheiro se encontrar essa imagem? Pode levantar. Se você se deparar, você está precisando ir no banheiro, aí você encontrou o banheiro, e você ver essa imagem aqui, quem entra? Tem menina que não entra? Quem entra? Se você, vou perguntar novamente. Você está muito apertada para ir no banheiro. Muito apertada para ir no banheiro. E você se depara com essa imagem aqui. Você entra? Meninas, vocês entram? Sim? Então tá bom. Por que vocês entram? Por quê? Porque tem uma garota? E como você sabe que tem uma garota? É natural, não é? É natural. É natural. Pelo plano natural. Pode sentar, meninas. Meninos, se vocês estiverem apertados e precisando ir no banheiro e vocês verem essa imagem aqui, quem entra? Cadê? Por que vocês entram? Por que vocês entram? Porque a gente é homem. Amém. Então vamos lá. Macho é? Nossa, Jéssica. Macho é? Fêmea é? É isso mesmo, pode sentar, meninos. Porque é algo natural mesmo. É algo natural. Né? Nós fomos, agora esse mês, nós fomos no museu, em São Paulo. E passear lá. E aí, eu precisei levar minha filha pequena no banheiro e nós estávamos na fila do banheiro. E aquela fila comprida. E aí, eu comecei a observar, tinha homem com mulher misturado na fila. E eu falei, aí eu perguntei, mas aqui é a fila do banheiro? É sim. Fiquei olhando, achei estranho. Falei, mas onde será que vai dividir isso? Por que não tem uma fila para homem, uma fila para mulher, né? E aí eu fiquei olhando. E aí a minha filha virou e falou assim, mamãe, que estranho, né? Todo mundo junto na fila, né? Ela tem 8 anos. Eu falei, realmente, Rebeca, tá estranho, né? Vamos chegar perto para ver. E aí a fila foi andando. E a moça que estava na frente ouviu a gente falando, falou assim, nossa, o que é isso? Será que é um banheiro para todo mundo? E aí nós chegamos mais perto, aí tinham 2 banheiros, e aí a moça da frente virou e falou assim, mas é um banheiro só? Aí a moça falou assim, que estava cuidando de lá, é unissex. Ou você entra aqui, tanto faz, entra aqui homem e mulher, entra aqui homem e mulher. Eram 2 banheiros separados, entrava uma pessoa só, mas não tinha nenhuma identificação. Você entra onde você quiser. E aí ela olhou para mim e ela falou, estranho isso, né? Ela tem 8 anos. Falei, filha. E aí nós saímos e nós fomos conversar com ela. E olha só, não tem como, Deus ele é perfeito e Deus nos criou perfeito. Vocês já estudaram, eu sei, mas só para a gente relembrar, quando a gente estuda sobre o cromossomo, sobre a molécula de DNA, as informações genéticas, nós sabemos que XX é feminino, né? E XY é masculino. E aí, só a título assim, de curiosidade, sabe por que eu gosto de trazer algumas coisas assim? Porque eu fico pensando lá comigo, eu estudando, eu fico pensando, peraí, deixa eu ver, o que tem no corpo humano? Então, nós temos 43 pares de nervos. Nós temos 37,2 trilhões de células. 95,5 mil quilômetros de vasos sanguíneos. 80 órgãos. 206 ossos, uma pessoa adulta. Quando é criança,
tem mais ossos, depois eles se fundem, nós vamos ficando um pouquinho mais velhos, eles vão se fundindo, e aí chega nos 206 ossos. Nós temos tendões, 4.000 tendões. Nós temos 86 bilhões de neurônios, 650 músculos, 900 ligamentos e 360 articulações. Que Deus perfeito, né? Você acha que Deus ia errar em fazer você e eu? Aí o que me difere? O que te difere, né? Do macho e da fêmea? O que difere do macho e da fêmea? São os órgãos, a gônada masculina e a feminina. Então, nós sabemos que a próstata, as vesículas seminais, a genitália masculina é macho. Não tem como. Não tem como. E também tem a questão do hormônio. Tem a questão hormonal. E aí nós sabemos que, no caso da mulher, o útero, o ovário, as trompas e a genitália feminina. Então, nós olhamos assim, nós vemos o que hoje? As pessoas falando assim, hoje dá para fazer mudança de sexo. Não é isso que a gente ouve? Dá para fazer mutilação de órgãos. Mutilação de corpo. Porque como que você vai transformar o que Deus criou no macho em fêmea? O que eles estão fazendo, e eu fui ouvir, fui estudar e fui pesquisar, e aí eu tive curiosidade mesmo de ouvir inúmeras pessoas que acabaram fazendo essa mutilação de corpos. E a maioria delas dizendo assim, várias pessoas, se você entrar lá no YouTube, várias pessoas dizendo essa frase: eu fiz uma mutilação de corpos. E aí eles dizem que até chegarem 8 anos é feito todo o processo que eles querem fazer. Quando eles chegam no 8º ano, eles se arrependem daquilo, de todo aquele processo que ele fez. E aí ele faz o quê? Ele volta para trás e começa o processo inverso novamente. Por quê? Porque ele se olha no espelho e ele tem uma aparência, mas a mente dele ele não foi projetado assim. Ele foi criado o quê? Macho, macho. E fêmea, fêmea. E nós sabemos, né? Aí só o corpo humano. E nós sabemos que então o ser humano ele consiste em 2 partes. A parte externa, que é o homem exterior, e a parte interna, o homem interior. Então, o homem exterior, o corpo, e o homem interior, espírito e alma. E o mundo hoje, ele visa satisfazer o quê? As vontades da carne, satisfazer as vontades do corpo. E ele esquece que nós temos uma alma e um espírito. Por que nós vemos hoje tantas pessoas procurando, né? Satisfazer o seu corpo, buscando nas cirurgias plásticas, nos centros de estéticas, e não está feliz. Não estão felizes, né? Quanto mais busca, mais quer buscar. Um dia vai arrumar aqui, outro dia vai arrumar lá. Por quê? Nós ouvimos tanto isso. Jesus é suficiente. O que satisfaz a nossa alma, o que satisfaz o nosso espírito, o que nos satisfaz é Jesus. É Jesus. Enquanto nós não buscarmos aquele que nos satisfaz, vai continuar buscando. E nós vamos vendo tantas pessoas. Qual que é o mal do século? O que a gente tem vivido hoje? E não é apenas de jovens, adolescentes, mas de crianças. Crise de ansiedade, depressão. E aí, estudando, Jéter, eu vi que há uma pesquisa que 41% dos adolescentes que estão entrando por este caminho do homossexualismo, 41% se suicidam. Mas tem outras pessoas que também se suicidam, Rose, não é só isso não. A margem é bem diferente. Tem sim, infelizmente. Mas é 20% das pessoas que não entraram para esse ramo e 41% dos adolescentes que estão indo, buscando por este caminho.
E nós precisamos clamar enquanto igreja do Senhor. Precisamos clamar e pedir para que o Senhor guarde as nossas crianças, para que o Senhor guarde os nossos adolescentes, para que o Senhor guarde os nossos jovens, para que o Senhor guarde as nossas vidas. E nós vemos então a constituição humana denominada tricotomia, né? O mesmo Deus de paz o santifique em tudo. É aquilo que nós falamos lá no início, é em tudo. Deus ele não está preocupado com você apenas com o teu corpo, apenas com a tua alma, apenas com o teu espírito. Deus ele te ama por completo e ele está preocupado com as nossas vidas inteiramente. Então o mesmo Deus de paz o santifique em tudo e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, sejam preservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida interior da alma é expressa por intermédio da vida exterior. Tem um livro da Nancy Pearce, não sei se é assim que se pronuncia. O nome do livro é Ama Teu Corpo. E ela diz assim, o corpo é o meio pelo qual o invisível é feito visível. É o que está aqui dentro, que daí a gente vai e extravasa. Não é verdade? A gente vai e coloca para fora. Não tem como. Você está triste, teu corpo demonstra isso. Se você está feliz, você chega no lugar todo feliz. Você não vai chegar assim, né? Eu estou muito feliz. Não, eu estou muito feliz hoje. Nossa, não é verdade? Ou se você falar assim, nossa, hoje eu estou muito triste. Estou muito triste. Oh, que tristeza é essa que ela está? Porque a gente transparece. Não tem como, não é verdade? Principalmente as pessoas que nos conhecem. Bateu o olho, não tem alguma coisa ali que não está bem. Não é verdade? No Salmo 63:1 diz assim, a minha alma tem sede de ti e a minha carne te deseja muito. Muito. Vou repetir. A minha alma tem sede de ti e a minha carne te deseja muito. Olha uma oração para a gente fazer, né? Nos nossos dias, a hora que a gente acorda, Senhor, a minha alma tem sede de ti e o meu corpo te deseja muito. Então nós vimos a respeito do corpo, o Espírito, o próprio Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus, o Romanos 8:16. Então é por meio dele que nós adoramos a Deus. E a nossa alma, como nós dissemos, né? É a sede das emoções. Tanto boas quanto ruins, né? A alma que pecar essa morrerá. Então é definido pelos aspectos da mente, pelas emoções e pela vontade. E o nosso corpo, então, é a parte física, o homem exterior que se corrompe, ou seja, aquele que envelhece, aquele que é mortal. É a parte que volta ao pó, né? No caso dos salvos, serão transformados no dia da ressurreição. E aí, nós vemos, e essa frase eu gostaria muito que a gente gravasse nas tábuas do nosso coração. Deus, ele não erra. Deus, ele não errou. Quando ele fez macho e quando ele fez fêmea. Eu dei um relato bem simples ali do que nós fomos formados, de como que é o nosso corpo. Você acha que alguém, né, para criar um ser humano, gente, eu costumo falar que eu sou enfermeira de um centro cirúrgico, eu sou responsável por um centro cirúrgico, eu amo. Eu falo que nós somos muito lindos por dentro, muito lindo por dentro. Se vocês pudessem ter, eu sei que tem muitos que não gostam, né? Iam desmaiar lá dentro. Mas nós somos muito lindos. Como Deus, ele é perfeito. Ver cada órgão funcionando, interligado ao outro, a sabedoria que o Senhor deu, né, para os cirurgiões, para os médicos, enfim, para a equipe de saúde, para poder trabalhar. É assim, cada vez que eu olho, eu falo, Senhor, que oportunidade poder cuidar do templo do Espírito de Deus, né? É muito lindo. Você acha que Deus erraria?
né, em nos criar. Ah, não, mas aquele ali Deus errou. Não, não existe. A palavra de Deus diz que o Senhor não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tem algo que a gente fala, quando a gente fala isso, que Deus não erra, nós não estamos falando, não é uma frase de jargão, né? Não é um jargão. A gente prova dessa perfeição de Deus todos os dias. E a gente vive isso todos os dias, né? A Bíblia, então, ela revela todas as áreas de nosso ser que foram afetadas pelo pecado. Nós vamos ver agora a respeito da queda do ser humano, do pecado original. Porque todos pecaram, em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós erramos e nós necessitamos da misericórdia do Senhor dia a dia. Romanos 5:12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aí nós vamos ver, ainda nessa sociedade caída, a respeito do hedoísmo. O hedoísmo, ele é um estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Tudo é permitido para você o quê? Fugir do sofrimento, para você ter prazer. Tudo é permitido nesse estilo de vida. E o narcisismo é esse amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que de modo insensato persegue o corpo ideal, por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização a ser admirado. Então é esse ego, esse eu, que eu preciso cuidar do meu corpo acima de tudo, eu preciso estar, e aí abandona-se filhos, né, para ficar o dia todo em academias, para ficar o dia todo procurando essa busca incessante pelo corpo, aí abandona-se lares, né? A gente ouve, né, muita questão sobre isso, abandona-se, e essa busca, não, eu preciso cuidar do meu corpo, então eu vou lá, eu vou para a academia hoje, aí eu vou malhar, e depois eu vou lá para fazer uma cirurgia, mas não ficou bom aqui, eu volto lá, nem que seja para voltar 10, 15, 20 vezes, mas eu preciso procurar esse corpo perfeito. Por quê? Porque daí a pessoa já nem lembra mais de como ela era, então ela fica nessa busca incessante pelo corpo. Volto a dizer, você cuidar da sua vida, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Faz parte do nosso dia a dia. Nós precisamos cuidar da nossa alimentação, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Mas o que nós vemos aqui é essa sociedade caída buscando algo para satisfazer o eu, satisfazer o ego. E aí nós vemos também a questão hoje da erotização e da libertinagem. A sensualidade do corpo humano, ela é explorada nos filmes, nas novelas, nas artes, nas músicas e literalmente dentre outros meios. Qual que é o objetivo? É estimular práticas sexuais ilícitas. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Mas não se trata de algo impuro. E aí o que nós vemos hoje em dia? Nós vemos essa libertinagem. Você vê vídeos de pais postando, né? Crianças sensualizando, né? Agora no dia 23 de dezembro, nós moramos num apartamento. E aí o som, ele propaga, né? Ele sobe. Dia 23 de dezembro, alugaram, não sei se alugaram, se moram, né, mas não tinha muito movimento, aí de repente chegou bastante gente ali perto, né, Gabi? E aí nós vimos um movimento lá perto de casa, e a 23
Eu estava de folga dia 23 e dia 24. Dia 25 eu ia trabalhar. E aí dia 23 começou um funk pesado lá. E aí nós fechamos todo o apartamento. Tem ar, Rose? Não. Ligamos todos os ventiladores, ligamos o nosso som, vamos aqui adorar o Senhor. E começamos a orar para o Senhor queimar aquelas caixas de som. Porque é difícil. E aí, aquele som, e eu falei assim, Senhor, eu preocupada com a Rebeca, porque a Gabi, né, ela é jovem, ela sabe discernir. E aí eu, Senhor, não deixa essas músicas entrar na cabeça da minha filha, Senhor, guarda a mente, guarda o coração, guarda a mente, guarda o coração. Minha filha está aqui, foi dia 23, o dia e a noite. Foi dia 24, o dia e a noite. Dia 25 eu levantei para ir trabalhar. E aí eu falei, não estão lá, imagina. Estavam lá. Aquele som ligado, e aí você vê, a gente mora em cima, e aí você vê o movimento. E o Senhor, guarda essas crianças, um monte de criança lá, e o Senhor, guarda essas crianças, guarda essa criança. A gente, enquanto pais, a gente fica com o coração, né, aflito, não só pelos nossos, mas por aquilo que a gente está vendo no mundo. E aí, qual é o resultado disso? E aí postam, que lindo, olha lá como ela dança, né? Olha lá. E aí qual que é o resultado disso? Casamento e divórcio são banalizados. A pornografia, ela é estimulada. E aí o sexo antes do casamento e fora dele também são estimulados. E aí a gente precisa se posicionar, a gente precisa se levantar enquanto igreja do Senhor. 1 Coríntios 6,12 diz assim, que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E aí nós vemos também, na questão da ideologia de gênero, que é conhecida como ideologia da ausência de gênero. Traduz a ideia de que a sexualidade humana é parte das construções sociais e culturais, e não um fator biológico ou genético. O inimigo, ele quer quebrar com a segurança. Ele está aí nessa apologia, né, da homossexualidade, da ideologia de gênero, da homossexualidade. E aí o que faz? Ontem o Jean, ele trouxe muito a respeito disso para a gente, né? De homens frouxos, foi essa ainda a palavra que ele usou, né? Porque não conseguimos mais termos homens de palavras, entende? Na minha época, quando eu era criança, meus pais me ensinavam assim, olha, você disse sim, você vai manter o sim. Você disse não, você vai manter o não. Então, pensa bem o que você vai falar. Não precisava nem, né, ter, como que fala? Quando você vai lá e registra contratos. Antigamente, era por boca. Ó, o que você fechar comigo está fechado. Aí, como que vai fechar hoje? Nós vamos ver aqui mais para frente. Como que nós vamos fechar hoje? Porque se a pessoa um dia ela quer ser uma coisa, no outro dia ela quer ser outra, no outro ela quer ser outra. Eu estava lendo aqui, e tem um livro do pastor Isaac Silva, que diz assim, macho é macho, fêmea é fêmea. E ele fala a respeito de um francês. E esse francês, ele nasceu homem, cresceu, casou-se com uma mulher, teve uma filha. E aí ele chegou num determinado momento, depois de casado, com filha, que ele olhou para a mulher e ele falou assim, eu não quero mais ser homem. Eu quero ser mulher. E aí ele foi para essa questão da mutilação do seu corpo. E aí, a hora que ele fez todo o processo, ele falou assim, eu não quero mais ser homem não, não quero mais ser mulher não. Não, o que você quer ser agora? Eu quero ser um cavalo. E ele vive como um equino.
Pastor Isaac Silva, macho é macho, fêmea é fêmea. Está lá nesse livro. Ele estuda, pastor Isaac estuda há mais de 10 anos a questão da ideologia de gênero. Um francês. Então, olha, como que você vai ter segurança, né? Com uma pessoa dessa do teu lado? Imagina. Sabe, amados, quando a gente entra nessa questão da ideologia de gênero, eu conversando com as meninas, eu perguntei assim ainda para elas, quem aqui tem irmãos? E eu vou perguntar para você, quem tem irmãos menores aqui? Quem acompanhou seus pais cuidando desses irmãos menores? Vocês viram o cuidado que os seus pais tiveram com essas crianças, com seus irmãos menores? Dá trabalho? Dá, mas é uma bênção. Mas dá trabalho. E a gente cuida com muito amor. Por quê? Porque são herança do Senhor, são bênçãos que o Senhor nos deu, não é verdade? E aí imagina você tá lá, você cuida com todo amor, você vai e prepara o leite, e dá o banho, inúmeras noites sem dormir, inúmeras noites sem dormir, mas você tá lá, por quê? Porque o Senhor te presenteou com eles. E aí cresce, e aí você cresce, você vai lá e né, eu tenho um menino, nos partos, né? Cada parto que eu tenho lá, é menino mesmo? É menino. É menina mesmo? É menina. Imagina, né? Se agora... e agora? O que é? Não sei. Não sei, porque a hora que crescer vai, né, escolher o que quer ser. E aí, quando a gente vê isso, né? O cuidado do pai, o cuidado da mãe. Eu ouvi de uma mãe uma vez, que estava passando por essa questão, por esse problema, e ela disse assim para mim, eu peço todos os dias para o Senhor vir me buscar, porque a tristeza era tão grande quando o filho veio, né, e falou dessa questão, de que ele não se conhecia mais como homem, e ela disse desse jeito, como se o coração estivesse sangrando, como não, né, estivesse sangrando. Então nós vemos aqui, que o sexo ele é decorrente da anatomia dos corpos, e o sexo biológico do nascimento, mas o gênero ele não é decorrente do sexo biológico, mas como a pessoa se identifica, como a pessoa se entende, desse modo argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o sexo do nascimento. Aí o que eles falam? Bebês são neutros, é essa a fala deles. E nós vemos aqui os princípios. Nós vemos aqui os princípios. Nós temos o quê? O princípio natural, que é aquilo que nós conversamos lá atrás, né? Vocês viram a figura da menina. Eu entro aqui, por quê? Porque é natural. Impõe por si mesmo. Ainda que nós somos adultos. Mas se a gente pegar uma criança, né, que já tem entendimento, e você falar assim, olha, vai lá no banheiro. Se ela olhar lá a figura, ela vai no correto. Por quê? Porque é um princípio natural e é um princípio científico. A ciência vem para reafirmar a natureza. E nós vemos também que há um princípio o quê? Um princípio bíblico. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, fundamenta a natureza, né? O fundamento da natureza. Vou repetir, em Gênesis 1:27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Macho e fêmea os criou. Continuando, nós vemos também Está aparecendo. Está aparecendo para vocês? Tá? Desculpa. Só vou voltar um. O transgênero, né? O que nós vimos. Então, o transgênero,
classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo do nascimento. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado, é o que mais a gente ouve, né? Eu nasci num corpo errado, que argumentam que o gênero é independente do corpo. Então, o nosso fundamento é a palavra de Deus. Toda e qualquer proposta que queira transcender essa realidade bíblica, nós consideramos como sendo errada, como sendo pecaminosa, como sendo antinatural, como sendo anticientífica. E aí, então, nós vamos ver aqui, que para os sexólogos, a orientação sexual de uma pessoa, ela é definida de acordo com o gênero que ela se identifica. Isso para os sexólogos. A orientação sexual de uma pessoa, ela é definida de acordo com o gênero que ela se identifica. E por qual gênero sente atração sexual. Olha aqui, amados. Essa coluna verde aqui, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. Foi o que o Senhor criou. Olha como Deus é perfeito e como a palavra dele, como é sim ou não. Não tem meio termo. E aí o Senhor vem e cria, né? Nós, macho e fêmea. Sabe o alfabeto? LGBTQ, né? Aí vem, olha só. Tá vendo? Eles ficam buscando. E aí vão se fazendo cada vez mais. Então tem o homossexual, que é o que eles defendem quando a atração é pelo mesmo gênero. O bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. O assexual, quando não tem atração por nenhum gênero. E além dessas categorias também existem os não binários, que não se encaixam em nenhum gênero. Então nós vemos que o diabo ele vem escravizando o homem. E nós vamos ver aqui também, eu trouxe para a gente, para vocês, John Money, que foi o criador do termo identidade de gênero, ele defendia a pedofilia. Ele é um psicólogo e a teoria dele é essa, que os bebês nascem neutros e a sua identidade sexual ela é determinada pelo ambiente sociocultural. Então, não é macho, não é fêmea, na visão dele, não é macho, não é fêmea, né? Eles são neutros. Depois, na hora que eles crescerem, eles decidem o que eles querem. E tem também a filósofa norte-americana, Judith Butler, que é a maior defensora do feminismo, que fez, né, a teoria queer, que é contrária ao hetero-cis-normalidade. Então, ela diz assim, que o corpo não tem nada de natural. Ele é constituído à medida que a criança é educada pelos instrumentos sociais de poder que a levam a se transformar em uma mulher. Então, ninguém nasce mulher, se torna mulher. É a mesma teoria de que bebês nascem neutros. E aí, amados, nós temos a palavra do Senhor e nós temos o nosso líder pastoral. Nós temos o nosso pastor, que vem e nos orienta e está aqui, sempre, sempre, sempre. Nós aqui da sede ouvimos muito, muito nosso pastor nos orientando. E aí, o texto-chave, conversando com a nossa pastora, até pedi para ela, né? E aí ele nos mandou o texto-chave, e criou Deus novamente, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Abre aspas, nosso pastor, abre aspas, eu sigo os princípios bíblicos, homem casa com mulher, mulher casa com homem, e aí se forma uma família. Casamento é entre homem e mulher, e gera filhos, macho é macho, fêmea é fêmea. Então, nós vemos que nosso pastor, ele tem levantado essa bandeira e lutado para que isso, né, para que nós possamos estar atentos a isso. Só para finalizar, amados. Nosso corpo é para a glorificação do nome do Senhor. Nós já estamos finalizando. Não se esqueça, qual que era a nossa primeira palavra-chave?
sensibilidade. A segunda, obediência. A terceira, oi? Excelência, isso mesmo. E a quarta que eu queria deixar para nós, esse texto em Romanos 12, 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, não sejam moldados, não sejam transformados por este mundo, mas transformai-vos. Quando fala mas transformai-vos, diz respeito à mudança de caráter, à mudança de ação. Então nós não podemos nos moldar a tudo isso que a gente está vendo. A gente precisa ser o quê? A luz do mundo. Nós não podemos, entrou num ambiente lá, é verdade. Aí entrou tá aqui dentro da igreja. Não, é verdade, pastor. É verdade. Macho é macho, fêmea é fêmea. Não, né? A gente precisa manter isso sim, de macho é macho, fêmea é fêmea, mas em todos os lugares e não vos conformando com este mundo. Amados, gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de estar orando. Amém? Fechamos os nossos olhos. Pai, te louvamos, ó Deus, pelo teu amor, te louvamos pelo teu cuidado nas nossas vidas, te agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado dos detalhes das nossas vidas. Queremos te pedir nesta noite, Senhor, que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Pai, nos ajuda, nos ensina, Senhor, a cada dia, que possamos ser, Senhor, obedientes à tua palavra, que possamos, ó Deus, fazer, ó Deus, a tua vontade com excelência, tudo que formos fazer, ó Deus, que possamos fazer com excelência, e que nós venhamos, Senhor, a nos conformar com este mundo. Nos ajuda, Senhor, guarda, Senhor, a vida, Senhor, das nossas crianças, guarda, Senhor, a mente, guarda o coração, Pai, em nome de Jesus, guarda a vida dos adolescentes, Senhor, guarda a vida dos jovens, Senhor, guarda, Senhor, a vida dos irmãos, a vida das irmãs, Senhor, que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos levantarmos, Senhor, como igreja do Senhor aqui na terra, Senhor, e propagar a tua verdade, Senhor, a tua verdade, Senhor, que é luz, ó Pai, a tua palavra que é luz, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, guarda a mente, guarda o coração, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, que Deus abençoe.